girl when you smile at me. Voltamos aqui com a doutora Daniela Tis e o doutor Luciano Nogueira. E o nosso bate-papo é sobre disfunções do sono, gente. Então, para você que está chegando agora, não pegou o primeiro bloco, a gente estava falando do ronco, da apneia do sono, estávamos falando do relaxamento através de remédios, né, tarja preta, que hoje em dia é uma coisa muito comum das pessoas utilizarem. E eu gostaria de perguntar para vocês que são, né, dessa área da saúde, então, como conviver, né, nesse mundo tão louco aí que a gente está, onde acontece um monte de coisas ao nosso redor. Eu, por exemplo, às vezes saio aqui embaixo, aí uma pessoa diz, olha, o outro ali foi sequestrado ali na frente e tal. A gente acaba entrando em parafuso e tendo que lidar com tudo isso. Porque como vocês veem a saúde hoje das pessoas, na atualidade? Uma coisa que me chama a atenção é que tem algumas pesquisas mostrando que o brasileiro está gastando mais com embelezamento do que com tratamento para a saúde ou com a própria saúde. Eu ouvindo um comentário hoje pela manhã de alguém comentando que deve ter algum sentido para que a gente se preocupe mais e não é só no Brasil isso, se preocupe mais em se embelezar e não se preocupe tanto em estudar ou com a própria saúde. Deve ter algum motivo antropológico, alguma coisa da época em que a gente tinha um regime mais tribal de ser. Mas eu acho que com a evolução que a gente nos permite hoje com a internet, a televisão, todos os meios de comunicação, acho que é o momento da gente revolucionar isso, que seja uma revolução da educação, uma revolução da saúde e principalmente que seja uma revolução da educação para a saúde. Então a gente vê que o francês come bem e ele não engorda. A gente vê que o pessoal da região do Mediterrâneo se alimenta de forma saudável e vive mais. Então, acho que é um bom exemplo para a gente copiar. Começar a comer mais frutas, verduras, legumes, a gente ter frutas da estação sempre em casa para a gente se alimentar, usar o azeite de oliva extra virgem com uma baixa acidez, que é uma coisa extremamente saudável também. Procurar se alimentar com carnes brancas e não tanto com carnes vermelhas. Quer dizer, tem uma série de coisas que eles nos trazem de benéfico como cultura e que, no caso da cultura americana, a gente sabe que a alimentação é uma alimentação que não é tão saudável. Agora, tem coisas também ruins. Quando a gente fala da Europa, por exemplo, a própria questão odontológica, eles são muito mais descuidados com os dentes do que nós no Brasil, por exemplo. É verdade. Né? A doutora Daniela estava me falando, que é uma novidade para mim também, que nosso país é o país que tem mais dentistas no mundo. É isso? E a nossa odontologia é uma das melhores do mundo também. Né? Isso é uma vantagem. Para a população, eu acho que é uma vantagem. Agora, comentando a respeito dessa vida frenética, eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje em dia também é o imediatismo. Né? As pessoas querem ficar bonitas, saudáveis para ontem. E isso, muitas vezes, num tratamento de saúde, as coisas não são imediatas. E aí deixa-se de lado os cuidados a longo prazo, que vão nos dar uma vida longa e saudável, para os cuidados que vão nos trazer resultados imediatos, né? E isso muitas vezes a longo prazo vai nos fazer perder alguma coisa, né? Como a questão no caso dos problemas respiratórios, a obesidade é um dos fatores que influencia bastante. O paciente muitas vezes ele não quer se preocupar em perder peso, ele prefere fazer uma cirurgia para resolver aquilo de forma imediata e não se cuidar, fazer uma lipo, né, que está na moda. Nosso país está aí no top das cirurgias plásticas. Poderia resolver ou minimizar o problema dele de forma muito mais saudável, né? Então, eu acho que isso a gente tem que trabalhar também, porque o paciente, principalmente eu lido muito com a questão estética, né? A parte do ortodontia lida muito com essa questão. O paciente chega no consultório, o tratamento ortodôntico ele não é resolvido em 6 meses, ele leva 1 ano, 2 anos. Então, às vezes, os pacientes chegam muito ansioso para resolver aquilo para ontem, né? Então, não é assim. Os problemas, eles demoram, às vezes, a se estabelecer e para resolver também não é do dia para a noite. Né? Isso gera uma ansiedade, eu acho, nas pessoas. Então, está todo mundo muito ansioso. Olha só como é que é o ciclo. Ele chega no consultório com problema odontológico,
ansioso, acaba não dormindo bem, acaba roncando, indo lá no doutor Luciano. Sem dúvida, é esse ciclo mesmo. A gente estava falando dos europeus, então, retomando para os europeus, uma outra coisa que não é um exemplo, eles fumam muito mais. O Brasil agora chegou a uma taxa de 15% de tabagismo, quer dizer, Olha, é a eu menor achei taxa, que não ia ver isso na minha vida. É a menor taxa que o Brasil já teve em todos os tempos, e a gente vai para um caminho muito bom. Principalmente os homens estão de parabéns, porque estão parando de fumar muito mais do que as mulheres. E isso influencia tanto no ronco, que vão roncar menos, porque o tabagismo é um fator de risco também para o ronco e para a apneia do sono. Vai influenciar numa saúde dental, dentária muito mais interessante. E também a gente estava falando de que exemplo seguir em termos de saúde. Eu acho que os orientais eles estão um banho nesse sentido. Sim, em termos de qualidade de vida, porque eles têm essa percepção que é exatamente o que já a nasce doutora com a Daniela consciência, falou. né? Já implantada a consciência desde pequenininho, com hábitos super saudáveis, né? E aquilo é religiosamente seguido até o final da vida. E a gente vê a flexibilidade, porque dizem que a flexibilidade está muito relacionada com a saúde, né? Que eles têm numa determinada idade, quer dizer, já estão lá com seus 80, 90 anos, com uma flexibilidade assim que é invejável. Eles têm 3 medidas que acho que são um grande exemplo para nós em termos de qualidade de vida. Coisas que eles praticam há muito tempo e que tem exatamente essa questão de não ser imediatista que foi tocada aqui. Então eles praticam yoga, né, que é uma forma deles têm de controle da mente, do corpo, e isso ajuda muito. Eu tenho muitos pacientes com insônia e eu vejo muitos pacientes que conseguem uma boa resposta no controle da insônia através do yoga. Uma outra coisa que eles fazem muito é meditação, que para tempos de pacientes também muito ansiosos, como já foi falado aqui, com um quadro de depressão hoje que é altamente prevalente na população, a meditação também ajuda bastante. E a terceira situação, que talvez seja uma das mais importantes, é a atividade física. Lá é o berço das artes marciais, é o berço do tai chi, e eles têm um perfil de um menor ganho de peso, uma população que não tem tanto peso. E é interessante que as atividades físicas deles é prazerosa. Não é uma coisa que, como você entrar numa... não é entrar numa esteira, de repente ficar ali, ai meu Deus, será que vai passar? Será que não vai? Ainda com o reloginho na frente, né? Aí você olha, nossa, tem mais 20 minutos, né? Dá um desespero já. Não, é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa prazerosa, acho que isso é importante. Acho que tem a ver com qualquer uma dessas atividades que eles praticam, tem a ver com o controle não só do corpo, mas também o controle da mente. Uma das coisas que nos faz ter insônia é quando a gente deita na cama e tem uma mente barulhenta. A nossa mente faz barulho, ela fica conversando demais, tagarelando e não nos deixa relaxar para dormir. Então, uma das coisas que eu sempre comento com meus pacientes assim, se a tua mente está tagarelando demais na hora que tu vais deitar na cama, vais dormir, então anota num papel, levanta da cama e anota num papel o que ela está tagarelando e pensa contigo assim, eu vou tomar conta disso aqui no outro dia. Não é momento de eu pensar nisso agora, não é momento de eu pensar se eu vou vender ou não um apartamento, se eu vou comprar ou não uma bicicleta. Anota, guarda numa gaveta na sala, só que tem que lembrar no outro dia de ter um momento de tomar aquelas decisões. Não, agora eu vou dormir, porque dormindo eu vou me sentir melhor, eu vou acordar bem no outro dia para poder tomar as melhores decisões possíveis. Voltando um pouquinho para o ronco ainda, porque eu sei que tem muita gente preocupada com o ronco, a gente falou do ronco, falou do que se passa, né, como é que acontece tudo, mas o tratamento, né? A pessoa quer saber assim, não, eu vou no médico, vou parar de roncar, como é que funciona a parte do tratamento? Bom, nós temos aqui uma odontóloga e o tratamento, uma boa parte dele é feito com a associação com a odontologia. Nós temos primeiro que identificar por que essa pessoa está roncando. Bom, ela está acima do peso, mas muitas vezes, mesmo perdendo peso, ela não vai ter uma resolução completa desse ronco. Às vezes é uma situação genética e às vezes é uma situação anatômica. Então, alguns pacientes, eles vão precisar do auxílio da odontologia. Outros pacientes vão usar alguns dispositivos, que são dispositivos usados especificamente em medicina do sono para manter a pressão da via aérea, para que o paciente não tenha um estreitamento maior. E vai ter situações em que o paciente vai precisar de uma cirurgia. Em crianças é muito comum que o otorrinolaringologista tenha que corrigir um desvio de septo, ou amígdalas ou adenoides, como eu já havia falado. Em adultos, às vezes também é preciso uma correção de desvio de septo.
alguma cirurgia do ponto de vista otorrinolaringológico. Mas, a grosso modo, a grande parcela da população vai ter ronco com apneia leve ou ronco com apneia moderada, sem que seja necessário cirurgia, a grande maioria da população. Dessa população, a gente vai ter uma parcela que tem queixo muito pequeno ou queixo para trás. E aí vai precisar não só do odontólogo, mas muitas vezes do cirurgião bucomaxilofacial para corrigir o tamanho do queixo ou Isso que a doutora colocar Daniela ele falando para há pouco, frente. né? Exatamente. Correção. Então, dependendo do tipo de problema, principalmente se o paciente tiver uma queixa facial associada, porque a cirurgia ortognática é um procedimento bastante invasivo, né? Mas ela resolve muito bem o problema quando a causa desse ronco e essa apneia é pelo estreitamento, pela má posição da mandíbula, pelo tamanho da mandíbula, que é muito pequeno. Ela vai fazer uma projeção, muitas vezes o bucomaxilo faz uma projeção inclusive da maxila, da parte superior e inferior, para aumentar então o tamanho dessa via aérea e permitir uma passagem, um fluxo de ar mais contínuo e sem obstrução durante o sono, né? Já que existe uma parceria, né, do médico juntamente com o odontólogo para fazer esse tratamento, as pessoas que vêm para você, geralmente, elas usam esse aparelho para corrigir o ronco, elas melhoram, a maioria dos Sim. casos? O que acontece? Normalmente o paciente que chega no consultório com essa queixa, ele já passou por um médico, então ele já fez a polissonografia e foi indicado então o uso do aparelho intrabucal, né, para a solução do problema da apneia. Quando acontece do paciente vir primeiro no consultório sem ter passado por um médico, ele é encaminhado então para fazer a polissonografia, passar por uma avaliação médica, porque a apneia ela pode ser neurológica também, a origem, ela pode não ter não ser obstrutiva, não ser por um problema local. E né? essa apneia a pessoa pode desenvolver ou ela geralmente nasce? Ou em um determinado momento da vida ela simplesmente desenvolve? A maioria dos pacientes vão desenvolver com ganho de peso. Agora, algumas crianças vão desenvolver com aumento das adenoides e das amígdalas num período que é comum, houver uma hipertrofia dessas glândulas, e algumas pessoas vão desenvolver no crescimento com alterações ortognáticas que elas vão apresentando, alterações da mandíbula e da maxila, né? Que eu estava falando antes da questão de corrigir com bucomaxilofacial, não é todo mundo, é uma situação, uma parcela pequena que vai ter alterações de queixo, de mandíbula, mas existe uma parcela muito maior que tem uma apneia leve. Nesses casos de apneia leve, a gente consegue uma resposta muito boa também com parceria com os odontólogos, no sentido de usar esses dispositivos que eles aumentam, né, o espaço da via aérea para passar o ar, e eles diminuem a vibração dessas estruturas de partes moles que nós temos na nossa boca e na nossa garganta, diminuindo o ronco. Uma outra situação, quando essa apneia já é moderada ou é acentuada, a gente tem os dispositivos chamados CPAPs, que são aparelhos que são colocados uma máscarazinha no nariz ou no nariz e na boca. Eles pegam o ar ambiente e jogam através de um tubo dentro da via aérea, fazendo com que ela não se feche mais. O ronco praticamente cessa totalmente, e a apneia também, diminuindo o risco desse paciente. A gente sabe hoje que o uso desses aparelhos, inclusive, diminui a mortalidade e aumenta a expectativa de vida desses pacientes por consequência. Agora, realmente hoje, como é que se dá o tratamento do ronco? Bom, a primeira coisa, tem que fazer um diagnóstico. Então a gente tem exatamente essa situação, que é a polissonografia, que é o exame que nos dá um perfil de todo o quadro do paciente. A gente tem mais de 20 parâmetros que são analisados numa polissonografia. Alguns pacientes a gente vai precisar de exame de sangue também, alguns pacientes têm distúrbios de tireoide, por exemplo, que pode estar associado ao ronco e à apneia. E uma vez tendo esse diagnóstico, a gente vai avaliar. É uma apneia leve, a gente acaba normalmente tendo uma parceria com um odontólogo, e essa é a grande maioria da população. Já numa apneia moderada, acentuada, a gente acaba utilizando ou algum procedimento cirúrgico, que é a minoria, e na maioria dos pacientes com apneia moderada ou acentuada, a gente usa esses aparelhos de pressão positiva. Ok. Bruxismo e terror noturno. Sabem o que é isso? Daqui a pouquinho. Oh, girl, when you smile at me,